Fala aí, galera da Tua Voz. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista para vocês. Hoje com o candidato a vereador Juninho Dadelo. Juninho, quer dar uma leve apresentação aí para o pessoal? Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Satisfação imensa estar nesse bate-papo aqui com você, Matheus. Espero que seja produtivo para todos nós. Então, já que você me deu a deixa aí de contar um pouquinho da minha história, meu nome é Edivaldo de Souza Santos Júnior, nasci na cidade da Bahia, em Itabuna, sou do dia 17 de 5 de 1980, fiquei nessa cidade na Bahia até os 8 anos, aí depois eu fui para São Paulo, já tinha 8 anos, aí eu fiquei em São Paulo, comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos eu já trabalhava, fazia alguns bicos. E aos 14 eu entrei numa empresa, trabalhei um ano, fui mandado embora porque teve alguns cortes. Aí depois a gente tive a felicidade de já entrar na Delo com 15 anos. Entrei 11 de março de 95, 15 anos eu tinha. A Delo era do lado de casa, em São Paulo, lá na Zona Sul. Aí depois mudou para a Zona Leste. A gente ficou na Zona Leste até 2001. Aí depois a empresa mudou para a Extrema. Em maio de 2001, a gente começou as atividades aqui em Extrema, e a partir daí eu comecei a minha vida aqui na cidade, uma cidade maravilhosa, fiquei encantado com ela, e hoje sou abençoado com dois filhos, o Gabriel, que já tem 18, o Marcelinho, que tem 5, então, com certeza, as minhas principais felicidades, o que eu tenho mais importante, que são meus filhos, foi Extrema que proporcionou isso para mim. Na empresa, o Matheus, eu sempre tive aquela, mesmo sendo muito jovem, eu sempre tive aquela vontade de estar ajudando o próximo e tal, e também o pessoal tinha um carinho diferenciado por mim, por eu ser um dos mais jovens lá da empresa, se não o mais jovem, né? Aí vim para cá com carinho do pessoal também, e sempre naquela vontade de estar ajudando, sendo proativo. Aí eu acredito que, de alguma maneira, até então era o prefeito na época, o doutor Luiz, ele ficou conhecido e amigo do seu Francisco, que é o pai do dono, e aí ele falou para o seu Francisco fazer esse convite para mim. Aí o seu Francisco ainda demorou muito para fazer esse convite, não sabia como chegar. Aí teve um dia que veio o seu Francisco e o Cacai, que é um amigo aqui de Extrema que eu tenho um carinho muito grande. Você deve conhecer o dono da Ingeter, que faz projetos arquitetônicos, é uma das maiores aqui da nossa cidade, a Ingeter. Aí a gente foi lá conversar na época com o Dr. Luiz, como eu já tinha falado anteriormente. Aí ele me fez vários elogios, tal, até que ele me fez o convite para sair candidato. Aí na época eu falei que eu ia pensar, conversei com alguns amigos, com os familiares, mesmo não morando aqui os familiares. Aí o pessoal apoiou, falou que tinha que enfrentar esse desafio mesmo, e na pior das hipóteses era experiência de vida. Aí eu entrei para participar das eleições em 2012, eu estava com 11 anos de Extrema, fui eleito, 463 votos, fui o nono mais votado naquela eleição, e comecei a trabalhar. Consegui conciliar nos 2 primeiros anos, eu trabalhava na Delo e fazia o papel de vereador também. Em 2015, eu assumi a presidência da Câmara, aí o tempo já estava ficando muito escasso, eu não estava conseguindo dar conta das duas coisas. Aí eu foquei realmente na vereança. Aí em 2016, aí eu estava já totalmente envolvido com isso. E aí veio a reeleição. Na reeleição, claro que você tem aquele friozinho na barriga, né? Você não sabe, será que o pessoal aprovou o nosso trabalho? Será que não? Tem aquela situação toda. Mas graças a Deus o resultado foi positivo. Eu fui reeleito com 645 votos. Eu tive um aumento aí de quase, acho que um pouquinho mais de 200 votos, né? Um pouquinho mais de 200 votos. Eu fiquei contente e aí continuei trabalhando da mesma maneira, sempre procurando ajudar o próximo da melhor maneira possível. E uma das coisas que é de casa, é de berço, você não pode perder a sua essência, você tem que ser você sempre. Claro que tem algumas pessoas que, de repente, pode ser que não goste do Juninho, não conheço o Juninho, sei lá. Mas, assim, quem tem um pouco mais de contato comigo vai falar, por mais que ele tá com uma responsabilidade maior hoje, tá representando nossa cidade como vereador, tal, tá representando o povo, mas é aquele mesmo rapaz, é aquele mesmo moleque,
é aquele mesmo jovem lá que tinha alegria no que faz, e é o que eu faço hoje é com alegria. Essa parte da vereança, eu acredito que a gente tem que fazer com alegria, e quando a gente pensa em ajudar o próximo, o resultado é muito gostoso. Então vamos lá, vou partir agora para as perguntas já. Juninho, qual que é para você a principal função de um vereador? Matheus, assim, claro que a gente, quando fala de legislativo, a gente tem a função de legislar, fiscalizar, mas eu acho que a função principal de um vereador ou de qualquer servidor público, Matheus, é servir o povo, servir a população, servir naquela o que você pode servir, o que você pode ser útil, e principalmente servir aqueles que mais precisam, Matheus. Claro que, de repente, o pessoal fala, mas se a gente ficar só, o poder público ficar só naquela de servir, de repente a gente pode estar privando a população de tentar algo com as pernas próprias. Mas eu acredito que é o dever do poder público da gente pelo menos estar ajudando. Claro que a gente, aquilo que o pessoal sempre fala, não vamos dar o peixe, mas a gente tem que ter a responsabilidade de dar a vara com o anzol, entendeu? Então, eu acredito que essa situação da gente estar disposto a servir o próximo, eu acho que é de qualquer servidor público. Bom, e aqui para a segunda, eu te perguntaria o que te motivou. Você já deu uma leve introdução no começo, falando sobre a história, né, de que você foi chamado lá no começo, mas teve alguma coisa interna que te motivou, além de você ser proativo, de ter isso na sua personalidade? Mateus, eu não tinha essa pretensão, assim, por mais que a gente no dia a dia a gente tá ajudando ali, mas a gente acaba nem pensando nisso. Vou ser bem sincero com você. Na época que eu trabalhava na empresa, tinha colegas vereadores, tinha. Na época, até um dos que eu tinha mais contato era o Euízer, por causa do meu filho, do meu afilhado que estudava na mesma escola, e aí eu pegava a molecada, colocava dentro do carro, a gente ia jogar bola, mas pouco me interessava pela vida pública. E daí não teve algo diferente. Quando eu te falei lá atrás que teve o convite do Dr. Luiz para eu sair candidato, aí eu fui conversar com os familiares, com os amigos aqui da cidade, e assim, uma das coisas que eu lembro até hoje que eu fico super agradecido foi que quando eu fui falar com alguns colegas, cara, o pessoal se emocionou e ficou mais contente que eu pelo convite, sabe? Aí eu falei, puta, que legal. Então, é uma das coisas assim que eu levo comigo também, eu posso estar decepcionando aqueles meus colegas lá de trás que se emocionaram comigo para a primeira vez. Jamais eu posso ter alguma coisa que vai desagradar a população. Claro que a gente não vai conseguir agradar 100% da população, mas assim, eu estou falando de coisas erradas, sabe, Matheus? É claro que de repente alguma coisa a gente está procurando fazer para melhorar, uma turma acha certo, a outra não, mas de coisas erradas, a população extremense pode ficar tranquila, que jamais eu vou fazer isso. E uma outra coisa que eu levo uma responsabilidade muito grande, eu carrego aqui, Juninho Dadelo. Eu até brinquei lá na empresa, que eu carrego a responsabilidade, se eu fizer alguma coisa errada, vai cair em cima da Delo também. E aí até eu brinco com o Elcio, eu falei, Elcio, também cuidado aí, meu, porque se de repente acontecer alguma coisa aí com a Delo, o pessoal vai atrás de mim também, entendeu? Mas, assim, essa situação, assim, é bacana que a gente acaba não perdendo aqueles nossos princípios, aquela nossa essência, e a gente está aí, está trabalhando da melhor maneira possível, e o resultado a gente vai ver dia 15 de novembro, se a população aprova ou não esse método nosso de trabalho, né? Queria levantar aqui que eu acho que o seu merchan, eu acho que foi um dos melhores que eu já vi na vida, porque até hoje eu sei que seu número naquela época foi 12012 e Juninho Dadelo, e ficava repetindo na minha cabeça aquilo. Eu nem votava e eu sabia seu número, sei até hoje, Igual, porque um isso dos aqui, ó, melhores merchan. para essa eleição, cara, essa eleição foi um negócio assim que eu vou mudar de número, né? Puta, eu não consegui ficar com 12, cara. Aí teve algumas pessoas, Juninho, vai ter a música, vai ter Juninho da Dela 12012. E eu falei, nossa, a música vai ter, mas não vai ser 12012, cara. Vai ser 55012. Aí eu tentei manter o 012, a gente conseguiu dar uma melodia, aquele mesmo jinglezinho vai ter, e tem um outro também. Eu acho que a partir do
do dia 2 de outubro, esse jingle eu acho que já vou estar soltando ele aí nas redes sociais, tá? Os dois. E o outro lá, o pessoal, às vezes que eu encontro alguns amigos, o pessoal ainda canta na rua, né? É engraçado demais. Porque gruda, realmente gruda muito na mente, né? É, Mas voltando aqui então, qual que é a sua visão, Júnior, sobre a nossa cidade hoje? eu acho que Extrema está colhendo os frutos que plantou lá atrás, que é essa administração continuada, doutor Luiz, doutor Sebastião, e agora do João, sabe? O João acho que foi até um dos que foi mais favorecido nessa colheita, porque assim eles plantaram muito a situação do desenvolvimento. Por mais que a gente precise trabalhar algumas áreas, vamos colocar aí na parte do turismo, em outras áreas, mas a gente sabe que a grande diferença de Extrema é a parte da indústria. Então, a gente tem que ter essa consciência que a nossa evolução foi por causa do polo industrial que Extrema é. Claro que está privilegiada na beira da Fernão Dias, está próximo de São Paulo, mas Camanducaia está, Itapeva está, Cambuí está, e não tiveram esse mesmo desenvolvimento. Então, com certeza, isso é graças aos gestores anteriores. Doutor Luiz, doutor Sebastião, o João está vendo aí com um trabalho, está fazendo um bom trabalho também. Claro que tem algumas coisas que eu acho que o João tinha que dar um pouquinho mais de prioridade, mas no geral ele está fazendo um bom trabalho. Na época do doutor Luiz também, eu falava para ele, eu tinha comigo que ele tinha que dar prioridade em outras coisas, e acabou não dando, mas assim, a parte que eu acho que foi o grande diferencial de Extrema foi o planejamento lá atrás da gente ter essa arrecadação maravilhosa que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, o doutor Luiz, em 2016, que foi o último ano dele, a arrecadação do município é o que o município arrecada no ano para trabalhar, foi algo próximo aí dos seus 150 milhões. Já em 2017, no ano que o João foi prefeito, ele já trabalhou com mais de 250 milhões, já quase 100 milhões a mais, entendeu? Aí ele começou nessa crescente de entrar muito dinheiro, por causa que as empresas que já tinham, aí foi as isenções as isenções que elas tinham por tempo determinado começou a não ter mais, a Extrema começou a arrecadar mais. E hoje, Extrema está arrecadando aí próximo dos seus 350 milhões, entendeu? Então é muita grana. Está fazendo bastante? Está fazendo bastante, mas está fazendo porque tem dinheiro. E tendo dinheiro é muito mais fácil. Você pode até pegar aí dentro da sua casa, na sua vida no dia a dia. Às vezes você tem boa intenção, tem boa vontade, mas se você não tiver recurso financeiro, você não faz, cara. Essa é a grande realidade. Infelizmente, assim, a gente precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, nessa situação, eu enxergo que Extrema está numa arrecadação boa, mas de alguma maneira a gente tem que voltar essa arrecadação para a população, de maneira geral. Claro que a gente tem que ter um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam, que é o que o poder público de fato tem que proporcionar mais ajuda para eles. De repente, para eles a gente precisa, para um você dá vara, para outro você dá linha, para outro você dá um anzol, de repente para aqueles que mais precisam você tem que dar a vara, a linha, o anzol e muitas vezes a isca também, entendeu? E ele vai ter que ir lá só pescar. Então, eu acredito que esse detalhe, assim, de olhar um pouquinho para os mais necessitados, eu acho que o João poderia ter, poderia não, deveria, né, ter esse olhar. Uma das coisas, assim, que a gente até fala bastante é sobre a situação da habitação no Tenente 5, né, que a maioria das pessoas ali teve que dar uma entrada de mais de 12 mil reais, teve pessoas que deu até a entrada de 30 mil reais. Como que a gente vai falar de uma entrada de 30 mil reais é uma casa popular, né, meu? É pesado. Hoje, quem tem essa grana? Então, dava para a gente fazer alguma coisa. Na época, até comentei com ele, falei, João, vamos pegar isso daí, fazer um projeto de lei, a gente passa alguma verba específica para isso, e as pessoas que vão ser contempladas, a gente dilui essa entrada das pessoas também. A prefeitura entra com a entrada das pessoas e essa daí ela paga lá na frente também, poxa. Ou, sei lá, a pessoa que está pagando prestação aí de 600 reais, 100 reais a mais, não ia fazer tanta diferença do que 30 mil. Hoje você vai ter que dar, entendeu? Mas, enfim, aí teve essa situação, entre acertos e erros, eu acredito que Extrema já está num caminho que não tem como voltar mais atrás. Claro que a gente tem que planejar melhor de agora para
de hoje para frente. Porque se a gente também não começar a filtrar algumas coisas, daqui a pouco vai ficar, a cidade está desenvolvendo muito rápido e a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso, entendeu? De infraestrutura, todas essas coisas que acaba trazendo quando a cidade está crescendo muito rápido. Olha o que a gente pode observar aí, a grande dificuldade nossa, a Copasa, por exemplo. A Copasa não consegue acompanhar o desenvolvimento da cidade, entendeu? Nem da parte de tratamento de esgoto, nem da parte de fornecimento de água. Isso, com certeza, o município se planejou para o crescimento, mas a Copasa não. E assim, eu acredito que a gente tem que dar uma segurada agora, porque senão lá na frente a gente vai ter muito mais desconforto, entendeu? A qualidade de vida que hoje a gente enxerga que tem, a gente está na iminência de perder essa qualidade de vida. Tanto é que, de repente, vai falar, hoje em Extrema tem emprego? Tem, mas o custo de vida é muito alto, o aluguel é muito alto. Hoje, na média, aí, acho que é R$ 1.200, uma pessoa trabalha na fábrica, se trabalhar o esposo e a esposa, vai dar 2.400. Aí já vai ficar 1.000, eles, líquido vai ganhar uns R$ 2.000. 1.000 já vai ficar no aluguel. Aí depois tem água, luz, alimentação. Há uma família que os dois trabalham, passa apertado aqui em Extrema, entendeu? Então a gente tem que proporcionar isso, dando o quê? A possibilidade do cara, em vez de estar pagando o aluguel aí de R$ 1.000, o cara paga uma prestação da casa dele de 600, sei lá, R$ 500, alguma coisa nesse sentido, para ele ter um pouquinho de qualidade de vida, porque senão ele vai ficar só trabalhando, trabalhando e nunca vai projetar nada para sua vida, entendeu? Algumas coisas você já comentou da próxima questão. Quais mudanças que você veria para a nossa cidade é, a partir de agora, então? Eu acredito que a gente tem que se planejar, que extrema nós queremos? Uma extrema de 50 mil habitantes, que praticamente a gente já está aí na iminência de 50 mil habitantes, uma extrema de 70 mil, uma extrema de 100 mil, qual é a projeção para daqui a uns 20 anos? O que a gente pretende da nossa cidade? A gente tem que planejar bem isso para a gente não acabar atropelando. De repente, e planejar bem e executar bem também, porque de repente vamos planejar uma extrema de 70 mil habitantes. Então a gente vai fazer ela com essa estrutura para 70 mil, sei lá, para daqui os próximos 10, 20 anos, mas de repente, se ela for um negócio muito rápido, muito exagerado, a gente vai ser engolido pelo desenvolvimento da cidade, porque hoje a cidade, meu, é empresas e mais empresas querendo vir para a Extrema, porque sabe que a arrecadação é boa, sabe que pode contar com o poder público que vai dar recurso de infraestrutura para essas empresas se instalarem em qualquer lugar, entendeu? Então a gente tem que, eu acredito que o correto é agora a gente falar o quê? Gente, a gente chegou num patamar que a gente pode tentar e trabalhar para dar um break aqui na cidade e a gente buscar essa arrecadação voltar em qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que a grande sacada é essa, porque assim, se você pega uma empresa, qual é o foco da empresa? É lucro, é lucrar. Quanto mais a empresa lucrar, melhor. Qual vai ser o foco do poder público? É da qualidade de vida para o seu povo. Quanto mais o povo está bem, a população está bem, você vai ter uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida, com boa educação, boa saúde, qualidade de vida, aí vem esporte, vem infraestrutura, vem tudo. Então, eu acredito que agora é o momento de planejar que extrema nós queremos e a gente trabalhar com isso. Tem que, felizmente, ou infelizmente, depende do olhar de cada pessoa, mas a gente também tem que frear um pouquinho esse desenvolvimento sem freio, sabe? Então a gente tem que segurar um pouquinho, porque falar, gente, tem coisa aqui que a gente, se a gente trabalhar bem, a gente vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população, porque senão daqui a pouco é mais empresa e é mais gente chegando, casas aí de 2 cômodos com 10 pessoas morando junto, que hoje já tem na nossa cidade. De repente, eu ouvi falar, eu não presenciei. Mas tem casa que consegue, tem 5 camas, por exemplo, e tem 10 pessoas. E aí, devido a, eles alternam por causa do horário de trabalho, sabe? Fazem rodízio, uns dormem de dia, outros dormem à noite. Então, isso não pode. Isso, cadê a qualidade de vida? Não tem. Então, a gente tem que trabalhar isso. Proporcionar mais qualidade de vida para o cidadão extremense. Bom, em dois momentos você citou, primeiro lá no começo sobre as habitações, pessoal de baixa renda, e agora você comenta sobre os proletários. Qual que seria a parcela da sociedade
que você representaria caso eleito? Assim, eu acredito que a gente, o Matheus, quando você está numa situação dessa como vereador representando a população, você tem que trabalhar em todas as áreas, claro. Assim, de repente você fala, ah, não, essa área não é minha. Não, toda a área é sua. Claro que a gente tem uma afinidade ou uma aproximação com algumas situações já vem de você. Claro que eu tenho um contato maior com os trabalhadores, que é o pessoal da parte fabril, porque eu fui chão de fábrica, na dela eu era chão de fábrica. Claro que a gente exercia um cargo de liderança, mas eu sei o que é a dificuldade que a gente passa, entendeu? Então, assim, eu acredito que o principal mesmo, que é onde eu falo da situação de trabalho, de proporcionar qualidade de vida para essa população, para essa classe, eu me enxergo muito estando do lado deles, entendeu? Até hoje eu mesmo estava conversando com um colega empreendedor, com um empresário, eu falei, claro que, sim, fica muito mais difícil o poder público atingir as pessoas, você indo ajudar de um a um, do que de repente você conseguir trazer empresas boas para a cidade que vai gerar emprego bom. Porque hoje, Matheus, a maioria, cara, assim, das pessoas querem ter seu emprego, receber o seu salário, pagar suas contas, de final de semana se divertir, mas para isso você precisa ter esse emprego aqui na cidade e as pessoas terem condições de se qualificar, entendeu? Então, eu acredito que, assim, não sei se é, assim, o que o Juninho mais atua, mas eu acho que era o que o poder público tinha que olhar melhor, que seria a situação. A saúde é fundamental, que sem saúde não vai adiantar nada. A educação, que é onde, de fato, a gente vai poder transformar os nossos jovens em homens melhores, cidadãos melhores, entendeu? Então, de fato, essa situação da educação, acho que tem que ser um investimento muito pesado na educação. E essa parte aí de infraestrutura, que é na parte da habitação. E quando eu falo de educação, aí já vem as outras secretarias que estão aliadas ali na educação, que eu acredito muito no esporte, na parte da cultura, sabe? E a parte de infraestrutura, a gente tem que proporcionar isso, essa qualidade de vida para a pessoa, meu. Então, eu enxergo que a gente tem que trabalhar de maneira ampla, mas eu acho que a geração de emprego a gente tem que ser um negócio que a gente tem que ter muita atenção, porque o cara não, assim, o cara não quer ir lá pedir. Ele vai pedir porque ele precisa. E se ele tiver o emprego dele, ele vai falar, não quero pedir nada para ninguém, eu tenho um emprego, eu pago minhas contas, ponto final. Bom, então, partindo agora para a parte mais pretensiosa da nossa conversa, você já está aí tentando a reeleição, e qual sua pretensão política? Visão de futuro? Tem intenção de, sei lá, de repente, prefeito, deputado, governador, alguma coisa assim? Assim, é claro que o que a gente está, eu até falo assim que se Deus abençoar e a população de fato acreditar no meu trabalho e eu for reeleito, tomara a Deus que sim. Mas é uma situação que aí é uma situação de realmente eu também fazer o meu planejamento. Eu já vou estar, se eu for reeleito, eu vou estar no terceiro mandato. Vou ficar com 12 anos aí como vereador. Se em 12 anos eu não desenvolvi tudo que eu tinha para desenvolver como vereador, esquece, cara. Assim, aí eu vou ficar patinando? Não. Ou de fato assim, o Juninho fez o terceiro mandato, ou de fato vai ter oportunidade de sair como um vice-prefeito, um prefeito, não sei, tudo vai depender do que acontece. Mas ficar patinando assim como vereador, eu acredito que não dá, entendeu? Eu acho que tem que chegar um ponto que você fala, eu acho que você tem que falar, meu, eu já evoluí, já trabalhei, já fiz o que eu poderia ter feito, agora, nessa função que eu estou aqui, eu não vou contribuir muito mais do que eu já passei aí nos 12 anos para trás, entendeu? Eu acredito que a gente também tem que ter essa visão de você falar, não, eu posso ainda, eu quero ser porque eu consigo ajudar. Mas tem um momento que você vai falar, vou ajudar no quê? Tudo que eu já. Tem gente que fala, não, mas o cara sabe a função de vereador com os olhos fechados, o cara exerce aquela função. Mas aí você vai falar, você está evoluindo todo dia ou você parou no tempo? Se você parou, meu, você não vai ter como evoluir mais. Então, eu acredito assim, dando tudo certo, Matheus,
Eu acredito que, como legislativo, eu acredito que vai ser os meus últimos 4 anos, bem provável, né? Porque eu até conversei em casa com a esposa, porque eu falei, meu, eu fiz o primeiro mandato, a gente ganhou experiência, ganhou bagagem. Nesse segundo que está se concretizando agora, a gente pegou aquela nossa bagagem da primeira, colocou algumas coisas para funcionar. Claro que ainda não funcionou do jeito que a gente quer, a gente esperava um pouco mais. E com essa bagagem dessas duas, eu acreditei que tem tudo assim para ser um terceiro mandato maravilhoso, que a gente vai proporcionar muitas coisas boas para a população. E aí, depois disso, eu poderia, assim, repetir anos bons, mas eu não enxergo que eu vou estar evoluindo, sabe? Então, acredito que sendo reeleito é uma coisa de se pensar o que eu pretendo, assim, como político, vamos dizer. É isso, das minhas perguntas acabaram. Se você quiser deixar algum recado agora, falar alguma coisa, fica à vontade. O recado, assim, que eu falo, que, assim, no dia a dia, a gente acaba ouvindo as pessoas falar, eu não gosto de política, eu não sou político, os políticos só querem levar vantagem, é tudo ladrão, é corrupto. Assim, gente, para mudar hoje o nosso país para melhor, a gente precisa de pessoas boas, políticos bons, e a gente precisa avaliar bem quem a gente está depositando o nosso voto, que é muito importante. É através do nosso voto que a gente vai transformar. Tem algumas pessoas, teve até algum debate aí na rede social, que o pessoal chegou e falou assim que tem muita quantidade, que é aproximadamente 130 candidatos a vereadores e pouca qualidade. Eu vi esse comentário em algum lugar aí na rede social. Mas é difícil você falar em quantidade e qualidade, poxa, porque assim, qual é a qualidade para um servidor público? É o cara ser estudado? É o cara ter pós-graduação, ser pós-graduado, ser isso e aquilo? Se a gente for ir por esses méritos, a gente pega lá em Brasília, a maioria dos deputados, dos senadores, todos têm essa formação acadêmica maravilhosa. Infelizmente, olha o cenário lá de Brasília. Então, isso eu enxergo que não tem nada a ver nessa situação. O que tem a ver é a pessoa ter um coração bom, a pessoa querer ajudar. E para essa pessoa que se tem um coração bom e querer ajudar, claro que ela precisa ter alguns conhecimentos básicos, mas essa situação dessa essência dela ser do bem vem do coração, não é através de estudo, não, entendeu? Então eu enxergo assim que pensa direitinho, pensa com carinho, analisa, vê aquele candidato, aquele vereador, prefeito, que for, que fala com a verdade. Que com certeza é muito mais fácil de você enxergar quando a pessoa fala com a verdade, porque às vezes tem pessoas aí que pega nesse período aí de eleição e acaba, cara, as pessoas acabam, todo mundo agora vai ser ovelhinha, né? Mas na verdade essas ovelhinhas aí, tem algumas pessoas que parecem ser lobo mau. Assim, lógico que é uma metáfora aqui, eu tô brincando um pouquinho, mas assim, essa hora agora todo mundo é bonzinho. Então não, analisa o cara aí no dia a dia da pessoa, analisa a pessoa no que você já ouviu falar, no que você já ouviu ela trabalhar. Eu acho que é por aí. E a política, assim, a gente faz todo dia, dentro de casa, com os nossos filhos, com nossa esposa, com nossos pais. Assim, a política é uma coisa boa. Então, às vezes são as pessoas que tá ali manipulando a política para o lado negativo. Então, a gente tem que colocar pessoas boas para manipular e trabalhar a política com coisas que vai trazer benefício para todos. É só acrescentar aqui, alinhado com isso que você está dizendo, esse projeto surgiu exatamente dessa necessidade que eu particularmente vi de falta de informação que eu tenho, por exemplo, sobre candidatos. Então, eu até estava comentando outro dia que eu tinha esse discurso de eu quero mudança, as coisas não podem continuar do jeito que está, que políticos prometem, mas não fazem, mas eu particularmente nunca tinha ouvido a promessa de ninguém, nunca tinha conhecido nenhum político para poder falar que todo político é safado. Então, em que posição que eu tô falando de coisas sem saber, simplesmente proferindo palavras que não condizem com a realidade, porque simplesmente eu tô falando de coisas
sem saber, sem estar fundamentado, entendeu? Então, eu vejo muito isso na sociedade, a gente tem muito essa necessidade de falar as coisas sem ter um embasamento completo das coisas concreto, do que realmente acontece. A gente pede por mudanças, mas não sabe como é o cenário atual das coisas. Então, vamos primeiro conhecer como são as coisas para poder falar, tá, vamos mudar nisso, vamos mudar naquilo. E é exatamente isso. Primeiro conhecer os candidatos para poder exigir alguma coisa. E essa é basicamente a ideia do projeto, para a gente trazer aqui o máximo de pessoas possíveis para que elas sejam apresentadas à sociedade por elas mesmas. Porque eu, particularmente, não conhecia a maioria dos candidatos com quem eu conversei. Eu acho que ninguém. Eu posso ser sincero aqui e falar que nenhum dos candidatos com quem eu conversei até agora, eu não conhecia eles. Inclusive você. Conhecer a musiquinha, né? Eu conheci a musiquinha. Então, Matheus, assim, o que eu até vou falar mais um pouquinho aqui, posso? Fica à vontade. Assim, infelizmente, assim, tem aquela situação do preconceito e o cara não quer nem saber de nada. Aí, ouve na televisão que os caras lá estão levando vantagem em Brasília, no estado, e aí coloca todos os políticos dentro do mesmo balaio. E não é assim, a gente tem que separar. Igual eu falo, não vou ser advogado de ninguém aqui do município, cada um tem que responder por si e ser responsável pelo que você faz. Mas se a gente for pegar Extrema como exemplo, mostra que, independente, nos últimos anos foram políticos sérios que trabalharam na nossa cidade, tanto no legislativo quanto no executivo, porque mostra aí, ó, o desenvolvimento na nossa cidade está aí, está para todo mundo ver. É uma cidade que é diferente das outras aqui próximo da gente. Então, é trabalho sério. Aí, às vezes, a gente acaba. Claro que não é perfeito? Não é. Nunca vai ser perfeito. Mas que é trabalho sério? É. Claro que tem que melhorar? Tem. Mas, assim, a gente dá para ver, poxa, estamos trabalhando para a cidade, estamos trabalhando para a população. É chato. Diretamente, eu nunca ouvi. Ninguém nunca veio assim, me agrediu assim, falar que eu era isso, que eu era aquilo, ainda bem. Mas a gente já ouviu algumas conversas aí que fica chato, não. Se uma pessoa está aqui como vereador, como prefeito que for, ele está tentando fazer o seu melhor. Claro que se de repente, de alguma maneira aí essas coisas saírem da normalidade, saírem do que é certo, lá na frente esse cara vai pagar na justiça. Se ele levou alguma vantagem devida, ele tem que pagar. Isso daí é de fato. Você está aqui para fazer o certo. Se você fazer o errado, você vai ter que pagar. Cedo ou tarde paga, entendeu? Então, assim, e às vezes é engraçado que a gente pergunta para as pessoas aqui, o que você acha da cidade? Está bem administrada? Tá. As pessoas só falam bem da cidade, que está sendo bem administrada, está sendo bem conduzida. Claro que tem umas falhas ali, outras do outro lado. Mas aí quando vai falar e os políticos? Os políticos não valem nada. Mas aí é estranho, porque se a cidade está sendo bem administrada, os políticos não valem nada, então alguma coisa assim tá errada nesse contexto, né? É aquela situação do preconceito. As pessoas jogam todo mundo no mesmo balaio e pau no gato. O cara é político, tem que ser malhado. Exatamente, não é nem coerente, né? As pessoas mesmo se contradizem. Então, eu vou dar encerramento aqui. Muito obrigado, Juninho, pelo papo. Foi muito bom ter esse papo com você. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, comenta alguma coisa que o Juninho pode responder para você. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso às palavras e aos pensamentos do Juninho. E é isso, muito obrigado. Matheus, eu que agradeço. Parabéns pela sua atitude aí de fazer esse bate-papo aí com todos, ou com o máximo possível. Eu peço até desculpa que faz tempo que a gente está conversando disso e nunca sai, né? Então peço desculpa, ó, gente. O Matheus é persistente, ele insiste. E assim, a gente já está conversando há um bom tempo, mas que bom que saiu. O importante é isso. Parabéns, você é um garoto do bem aí, dá para ver aí. E quem sabe vamos nos encontrar, pô. Gostei de conversar com você. Vamos sim, E vamos sim. agradecer aí quem está nos assistindo. Estou à disposição da nossa população. Com certeza lá nas minhas redes sociais tem meu WhatsApp, e pelo WhatsApp é mais fácil, gente. Então vou deixar aqui, posso deixar? Pode falar. É 35 99199
8445. Esse é o meu zap, gente. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Um abraço, obrigado, Matheus. Fica com Deus. Valeu, Juninho.